Boa noite. Vamos entrando, vamos encaminhando essa live para aquelas amigas que estão precisando cuidar um pouquinho melhor da pele, do corpo, entender que o autocuidado faz total diferença. A doutora Giovana já está aí, já vou colocar ela aqui na live para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. E falar para vocês, mulheres, né, que estão aqui no meu Instagram, que estão no Instagram da doutora Giovana, que essa semana vai ser dedicada a vocês, porque eu como mulher sei o quanto é importante e o quanto a gente precisa buscar alguns momentos para nós, momentos para que a gente possa se cuidar, momentos para que a gente possa olhar um pouquinho pra gente, porque nós temos tempo para todo mundo, temos tempo pro marido, pros filhos, às vezes até para as amigas, mas muitas vezes a gente se esquece da gente. E aí eu queria convidar vocês a ficar aqui até o final da live para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse autocuidado, falar um pouquinho sobre a importância do cuidado com a pele e o quanto isso vai muito além, o quanto isso vai trazer de benefício para a minha saúde, para a sua saúde, para todas as mulheres que estão aqui nos acompanhando. E que essa semana vai ser dedicada especialmente para você, aquela mulher guerreira, aquela mulher forte, que muitas vezes tá cansada aí, tá cansada, não tem tempo para cuidar de você. E nós vamos falar um pouquinho com a doutora Giovana sobre isso, como que a gente pode trazer esse cuidado com a nossa pele para o nosso dia a dia de forma prática. Por isso que eu convidei ela é maravilhosa, trabalhei com a doutora Giovana há muitos anos e admiro demais o trabalho dela. E por isso hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse cuidado especial com a pele. Deixa eu chamar ela para falar aqui com a gente. Prontinho. Esperar ela aceitar e a gente começa. Oi, Dê, tudo bem? Oi, Olá, doutora! tudo Tudo bom? tudo bem? Deixa eu pôr aqui melhor o celular. Isso, maravilhosa. E essa maravilhosa que vai falar com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. É minha estreia em live do Instagram. Tô super Você vai animada. adorar. Você vai fazer uma atrás da outra depois. Você é minha mestra, né, live? Você que me coloca nos lugares. Se eu tô com você, eu tô tranquila. Ah, obrigada. Obrigada, doutora. Mas eu vinha falando aqui um pouquinho antes da importância, né, desse autocuidado, da gente olhar para nós como mulheres e parar um pouquinho dessa loucura, dessa rotina da vida da mulher. Mulher mãe, mulher empresária, mulher que trabalha, mulher que é esposa, que é amiga e que muitas vezes a gente se esquece da Pois é. gente, né? Sempre tem. Eu ouvi você falando, sempre tem tempo para os outros, e aí depois eu tô bem, ou eu aguento. Amanhã eu vejo se dá tempo, né? E a gente nunca acaba nunca sendo prioridade, né, doutor? E é isso que é muito importante a gente trazer para que essas mulheres comecem a olhar um pouquinho para elas. E eu falo essas mulheres, falo para mim também, sabe? Óbvio. Porque não são só as mulheres, mas em geral eu também preciso muitas vezes parar, desacelerar e cuidar. E você sabe, você é minha doutora, cuida da pele da família toda, sabe que a vaidosa da Clara adora se cuidar, mas essa mãe aqui é terrível. Então a gente precisa estar sempre cuidando, praticando, né? Esse autocuidado, esses cuidados básicos diários que eu acredito que faça a diferença. E para começar, doutora, eu queria que a senhora trouxesse primeiro para a gente se o cuidado da pele ele é só vaidade ou ele é algo mais, ele faz parte da nossa saúde. Fala um pouquinho para nós. Ah, com certeza, né? Pele é órgão, né? Então faz parte da nossa saúde. E ele tá externo, né? A pele, assim como os anexos da pele, né? O cabelo, as unhas, eles estão ali por fora, é a última camada. Então, se a gente não tiver bem cuidado como organismo, né, com a saúde em dia, não tem como a gente ter uma pele bonita. Então, ela tem que ter um cuidado tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. A senhora percebe, por exemplo, que muitas mulheres às vezes deixam de se cuidar ou deixam de fazer alguns procedimentos, investir nelas, naquilo que está incomodando, principalmente nós mulheres no rosto ou no corpo como um todo,
porque ela acha que ela não precisa investir nela. Que todo Não. mundo, se fosse na filha, se fosse para o marido, ela faria. Ela faz Aham. qualquer negócio. Mas quando a gente está falando para elas, aí pronto. Aí a gente sempre fica em segundo plano. Percebe isso no consultório? Todo dia, todo santo dia. Eu até brinco que eu gosto de tratar a doença de pele em crianças, porque na criança é certo que tudo vai ser feito e ela vai voltar zerada no retorno. Agora, quando são as mães, as esposas, as empresárias, as do lar, porque tem muito trabalho também, quem tá só Sim. no lar e quem também faz tudo, elas sempre vão deixando um pouquinho para depois. Ah, não, primeiro eu vou comprar esse creminho para o meu filho, depois eu compro para mim. Ah, primeiro eu vou fazer essa janta, vou arrumar essa questão da escola, ou vou verificar essa reunião do trabalho e depois eu faço minha rotina de pele. Ah, aí agora entrando na sua área, que ela é minha nutricionista também. Ah, não, eu só vou comer isso aqui rapidinho e depois eu vejo. Então, todos os dias eu recebo mulheres no consultório com esse discurso. Doutora, geralmente é pós-parto, tá? Aham. Doutora, ó, fiquei Nem me fala que eu tô por aí. Fiquei. Ó, agora que meu bebê tem 2 anos, eu fiquei com o meu rosto, não tô feliz e agora eu decidi me cuidar. E muitas vezes, se tivesse cuidado desde lá de trás, tivesse feito um pequeno hábito todo dia, o seu momento, às vezes não ia estar tão chateada quando chegasse no consultório. Você percebe, por exemplo, que essa autoestima, esse cuidado com ela mesma, também tem interferido, por exemplo, em como ela se posiciona? Você Com toda percebe que certeza. aquela mulher que está se cuidando mais, ela começa a se posicionar e ter um pouco mais de força. Não falo empoderada, porque eu não gosto muito desse É, termo. daí acabaram ficou meio, né? Eu não gosto. Tá tudo bem quem gosta, eu não gosto. Mas assim, que elas se sentem, acaba tendo mais coragem, mais força, sabe? Para se expor mais e para se, talvez, até se aventurar em novas coisas. Você acredita que isso faça muita diferença? Faz. O mais legal que eu começo a perceber, além do semblante, né? A gente sempre tira fotos no começo do tratamento, por conta de colocar em prontuário mesmo. E aí a gente percebe nas fotos isso, que as primeiras fotos ela tá mais cabisbaixa e nas outras ela já tá segurando o sorriso, mas também nas roupas, às vezes numa maquiagem. Você vê que ela já vem às vezes até mais solta, mais falante. Sim. E assim, não precisa necessariamente ter feito algum procedimento estético. Nós temos o arsenal de procedimentos, eles ajudam em muitas coisas, eles aceleram alguns processos, mas tenho muita paciente mesmo que a gente só vai cuidando ali do skincare, né, direciona para a queixa dela, para o tipo de pele, aí passa um mês, passa dois, a gente vai se vendo, vamos acompanhando e elas vão vindo diferente. É bem gostoso. Eu acredito muito nisso e eu vejo aqui, por exemplo, essa semana eu estava conversando com a Clarinha e aí eu falei, e aí, filha, tá fazendo direitinho, que nem a doutora Giovana falou? Ela falou, tô, mãe, você precisa ver, olha como minha pele tá diferente, né? Então, assim, Espero ter são feito na Clara, né? e são cuidados simples, né? Assim, que foram colocados por você para que ela fizesse diariamente. Ela é muito disciplinada, então ela tem essa constância, né? Você lembra que ela falou: É minha mãe nem maravilhosa. maquiagem tira se deixar. Ela Ela é não. maravilhosa, gente. Ela Ela é faz paciente maquiagem todo, exemplo. ela faz maquiagem todo dia, mas ela tira a maquiagem todo dia. Então, esses cuidados. Eu queria que você trouxesse, doutora, um pouquinho mais para a prática. O que a gente pode fazer do básico, tá? Em casa, que seria assim, indispensável. Isso assim, de todos os produtos ou de procedimentos, o que é mais importante que toda mulher deve fazer? Sempre vou bater na tecla do protetor solar em primeiro lugar. Não é só pelo câncer de pele, mas também pelo fotoenvelhecimento, né? Aí eu acrescento algumas coisinhas a mais. Primeiro, não tem o que usar, não tem, até tem pessoas que falam, ah, não tenho condição, é um protetor solar. Hoje a gente tem no mercado
De todos os Todos os valores. valores. As farmácias hoje, elas têm muita opção. Eu geralmente me coloco até à disposição para os pacientes. Se tiver com muita dúvida, manda uma foto dos que você está em dúvida. Mas aí eu também colocaria o trio, né? Que eu falo toda santa vez, que é um bom produto de higiene da pele, um bom sabonete ou algum produto de higiene para a Específico, né? pele, um bom hidratante e o protetor solar. E aí vi você bebendo água, né? Mas se não beber água, não adianta passar hidratante também só, não. É, e aí a gente traz um pouquinho para a alimentação, né, doutora? Trazendo isso pro meu ladinho, puxando a sardinha. É tão importante que a alimentação seja diversificada para que a gente possa ter uma qualidade de pele. Não tem como, isso é indiscutível. Não é só a hidratação adequada para cada paciente, porque as pessoas acham que é 2 litros de água e todo mundo está certo com isso, e não É, é assim que funciona. A gente sabe que precisa ser calculado para cada paciente uma necessidade diferente. E também essa questão dos antioxidantes, os alimentos, as frutas, as verduras, os legumes vão trazer vida para a nossa pele. Sem contar na proteína, né? Que essa é o que vai ajudar aí nessa flacidez da pele que muitas vezes as mulheres se questionam, mas não estão fazendo o básico bem feito, que é essa proteção da pele, mas também fazer de dentro para fora, né? Que é muito importante. Então, trazer essa alimentação para ser um santo remédio também faz total diferença. Bom, a senhora falou do protetor solar, ele realmente é importante, mesmo para quem não pega sol, né, doutora? É bom deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu trabalho no escritório o dia todo, não tem por mas que eu passar protetor. exato, tem. Isso é um grande mito. Muito poucas pessoas usam protetor solar no Brasil. Aliás, mais da metade da população brasileira, 54%, um levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia do ano passado, nunca foram no dermatologista. Então, nem sabem as orientações. E às vezes é só uma orientação simples, né? Sim, Então, sim, os raios UV, né, passam pelas nuvens, passam pelo vidro. Outra coisa que queima é as telas grandes de computador, celular. Tem também inúmeros raios que a gente não tá vendo. Às vezes só tô aqui dentro, mas está sofrendo agressão, né? Então, realmente é importante. O interessante é achar o protetor que vai se dar bem na sua pele e fazer disso um hábito. Até o dia que você deixa. Eu deixo sempre ali do lado de onde eu vou lavar o rosto de manhã. Começa a virar um hábito. Aí você fica até agoniado se você não passou. Essa é a é, nossa meta. Por isso que é bom a Clara, que você já leva cedo, que ela é super. Porque aí, sim. desde criança, isso já virou um hábito, né? Graças a Deus eu tive a sorte que minha mãe me levou na dermatologista muito nova. Eu tinha 11, 12 anos. Então, para mim, hoje é fácil usar o protetor solar. Sim. E é isso que eu quero para os pacientes. E é o que você está falando, né? A gente muitas vezes não tem esse hábito de levar os filhos, né? Ah, mas meu filho não tem nenhum problema de pele, não tem por que eu levar, né? Mas não, a gente vai criando esses hábitos desde novinho e eles, quando são mais novos, às vezes têm um pouco mais de tempo para fazer isso, né? Para criar novos hábitos e a gente não. Então E é muito legal. internaliza, né? Sim, Internaliza na criança. O que eu sugiro é assim, se a criança, graças a Deus, não tem nenhuma doença de pele que precise ir no dermatologista antes, quando ficar mocinho, quando entrar na puberdade, tanto o menino quanto a menina, que a gente já encaminha, já orienta, já entende como é a pele dessa criança barra adolescente, né? até porque nessa fase de vida vem as terríveis acnes, né? E aí tem todo esse cuidado para que a pele não fique machucada no futuro. Então é muito importante a gente também entender isso tudo, né, doutora? Que eles vivenciam, faz parte das fases da nossa vida, né? E nessa hora também eu começo a falar para eles da importância da alimentação. Sim, Porque muitos jovens, muitos adolescentes, eles têm, você deve ver todo santo dia, né? Dificuldade na alimentação. Às vezes não é nem que em casa não tem. Às vezes é que tem, então dá. E a importância também de acompanhar, né, com a sim. Larissa, com a profissional que trata dessa parte de nutrição, até para dar
subsídio para essas mulheres, mães que estão cuidando de todo mundo, que não sabe o que fazer. Mas eu faço, ele não come, eu compro, ele não usa. É por isso que a gente tá aqui, né, Lari? É porque daí na hora que a outra pessoa falando, né? Muitas vezes eles têm um olhar completamente diferente do que se é a mãe que está falando. Infelizmente, né? A gente às vezes precisa dessa ajuda, desse caminho. Eu tenho um paciente que tem 13 anos e a mãe dele é educadora física e muito tempo tentando fazer, ajudar ele no processo de emagrecimento e tudo mais, e não conseguia. E aí ela trouxe ele para mim. E em um ano a gente fez ele sair da obesidade grau 2 para entrar na normalidade. Então, assim, foi uma vitória. E a mãe falava assim: você fez um milagre na vida desse menino. Por quê? Porque muitas vezes a minha fala tem um peso muito maior do que a fala da mãe. E a gente tem que entender que quem vem de fora muitas vezes pesa mais mesmo. E aí, ter um profissional adequado para fazer essa orientação vai fazer total diferença. E os adolescentes, infelizmente, muitos deles fazem consumo excessivo de fast food, de açúcares e a ingesta completamente inadequada de água. Eles Não bebem água. substituem, né? Eles substituem pelo refrigerante, eles substituem pelo tereré, eles substituem por outros. E a doutora Janaína falou aqui, né? É importantíssimo beber água. E realmente, doutora, não tem, vamos pôr aí, alimento mais importante do que a água, né? A gente precisa desse maravilhoso, essa maravilhosa ferramenta para que a gente possa fazer o corpo funcionar de forma completa e adequada. E agora eu queria que a senhora fizesse assim, ó, como se fosse um manual, sabe assim, um manualzinho de acordo, o que é importante? Passo filtro solar, lavo o rosto, passo filtro solar, depois eu faço o quê? E aí, à tarde eu preciso refazer e à noite eu preciso fazer um skincare diário, assim, que Um seria um basicão, cuidado né? básico. Para essas É, mulheres ficarem ainda mais mas maravilhosas. Porque elas maravilhoso. são maravilhosas, tá? Mas elas podem ficar ainda mais. Sim, ó, a primeira coisa é sobre o sabonete de lavar o rosto, né? Eu peço para os meus pacientes, se possível, buscarem um sabonete líquido e de preferência próprio para face ou neutro. Tem de bebês aí também sabonete neutro. Por quê? Sabonete em barra, ele vai ter um grau de acidez muito diferente da pele do rosto, então isso já vai dar uma quebrada. A gente pode até não ver, né, a olho nu, mas ali a Uhum. pele, elas são vários bloquinhos juntinhos, então a gente tem que deixar esse rejunte em ordem. Então, eu sugeriria assim, na farmácia, novamente, você vai lá naquelas prateleiras, tem um mundo de diversos valores, e geralmente os sabonetes duram muito, né? Sim. Você compra, é um pouquinho, é uma Não moedinha é de para 10 fazer centavos. espuma, né, doutora? Não é para encher de espuma o Não, rosto. mentira. É uma moedinha de 10 centavos, acordou. Lava o rosto. Lavou o rosto. Vou encurtar, tá, Lari? Vou deixar o mais Tá. simples possível. Vamos pro protetor solar. Nós Mulher, mães precisamos de simplicidade, é, nada de complexo, de complexo não, senão a gente sim. não dá conta de fazer. E aí, sempre também entender qual é o seu tipo de pele. Por isso a gente tá aqui, caso você não saiba. Mas é importante que seja pro seu tipo de pele. A pele oleosa, então tem que ser um protetor solar próprio para pele oleosa, que vai deixar um toque seco. É uma pele mais madura, existem protetores mais hidratantes. A mulherada que sofre com mancha, assim como eu, a gente sempre orienta, se gostar, né? Porque tem gente que não gosta, mas preferiu com cor. Porque vai ter uma proteção a mais dessa pele e ainda já faz a vez da maquiagem, né? Já corta um, Nossa, já corta um aquele que passo. você me prescreveu é excelente. Eu Ele é amo. bom, né? Uhum. Aí, na hora do almoço, o certo é nós repassarmos o protetor solar. Eu sei que tem muita gente que não faz isso. Então, o que que eu sugiro para a mulherada também, que está na correria do trabalho? Existem protetor solar em pó. O pozinho que Hum, você bate, ele nunca vai ser o protetor primeiro que você vai pôr no sentido de fazer toda a cobertura. Ele não vai conseguir cobrir bem que nem o legal. em creme. Mas às vezes é legal, na hora do almoço, você vai lá, tá corrida, reaplica em todo o rosto para continuar protegendo essa pele. Uhum, Passou o perfeito. dia, ou se você tá na praia, suou muito, aí tem que repassar tudo mesmo, né? Sim. Aí chegou a noite,
vai lavar o rosto novamente com aquele mesmo sabãozinho. O que eu também sempre sugiro é, nessa hora, que vai ser a hora daquele banho antes de dormir, se possível também passar um bom hidratante no corpo e no rosto. Então, o básico é isso. Lavou Uhum. e protegeu de manhã, lavou e hidratou à noite. E o corpo também, que ele também é pele, né? Então, geralmente, quem nunca faz nada, eu já sugiro um bom hidratante que a gente pode usar tanto no corpo quanto no rosto, para encurtar caminhos. Uhum. Esse é o básico. Aí depois, dependendo da necessidade e da aspiração de cada um, né? Por exemplo, coisas que incomodam, nós podemos orientar alguns cremes de tratamento, tanto noturno quanto diurno. Mas aí Sim. depende de cada um. O básico, para garantir que a pele vai ficar bonita, é uma boa higiene, a proteção, e aí à noite a gente hidrata. E dormir, né? Dormir direito, porque a pele também se recupera durante o sono, absorve melhor essa hidratação aí durante a noite. Tá. O que que você vê, doutora, de maior quantidade assim de erro? O que que é mais comum no consultório a senhora vê que os pacientes têm feito, principalmente as mulheres, de errado com relação aos cuidados com a pele? Nessa história da correria do dia a dia, de se deixar para depois, quando as coisas começam a incomodar, elas vão se automedicando. Uhum. Somente as mães pega a pomadinha que tem em casa do filho e passa, e não sei o quê. E quando o negócio tá ruim, vem. Só que aí ela já sofreu um tempão. A Uhum. lesão pode às vezes até ter mudado, porque você colocou outros medicamentos ali. Sim. Outro grande erro que acontece é aí usar a receita da internet ou que a vizinha disse. Esses dias eu peguei uma paciente que fazia tempo que eu não via isso, mas já foi motivo de conversa com outras colegas sobre óleos. Tem alguns óleos aí essenciais de cheiros que as pessoas às vezes acabam usando isso por conta própria, um monte, acabam fazendo até Uhum. alergias de pele com isso. Sim. Então, eu acho que os maiores erros é postergar o atendimento e o diagnóstico para a gente ter um tratamento correto, usar produtos ou indicados por outras pessoas ou que você tinha em casa e receitinhas de coisas que às vezes não tem comprovação científica, né? Então fica bem claro que não são só os procedimentos estéticos caros que vão fazer a diferença dentro da qualidade da nossa pele. Né? Nós falamos Não, da alimentação, falamos da importância dessa alimentação ser uma alimentação saudável, de qualidade, variada. A gente falou, ó, tô recapitulando, falamos sobre a água, da até pra importância da água. A doutora fez um roteiro. Se você não prestou atenção no roteiro, eu vou deixar depois a live salva se eu conseguir, que eu sei muito bem como salvar, mas eu vou conseguir. E aí você vai voltar, vai assistir de novo e vai ver esse roteirinho. Então não é, né, doutora, só pensar, porque muitas vezes as pessoas não procuram dermatologista, não procuram alguém para esse cuidado especial com a pele, porque acha assim que vai chegar aí no consultório e a senhora vai falar que precisa consumir determinado procedimento que custa uma fortuna e a pessoa não tem condição. Pelo contrário, pelo menos quando aconteceu comigo, quando eu fui no consultório com a doutora, ela foi assim, vamos dizer assim, o mais prático possível e com produtos extremamente acessíveis, que duram muito, né? Juro. Não, de jeito nenhum. Se fosse assim, só vai no dermatologista quem tem dinheiro, as senhoras que hoje são nossas avós ou muitas artistas de antigamente não seriam bonitas como elas eram. O que Uhum. a gente consegue fazer hoje é realmente dar uma desacelerada ali no relógio, segurar um pouquinho, mas não, a dermatologia é para todo mundo tem pele, não é verdade? Uhum. Então, todo mundo vai. Eu gosto de trabalhar respeitando a história de cada paciente, né? Sim. O que eu quero é que o paciente se sinta confortável em estar comigo fazendo acompanhamento. Se ele tiver vontade de fazer procedimentos, ou se eventualmente para algum problema que ele me traga os procedimentos
façam parte aí do auxílio no tratamento, mas eu sempre falo aquilo que você falou agora há pouco. É muito melhor você ter constância, fazer o básico que funciona, que eu sei que é difícil, muitas vezes é difícil comer direito, dormir direito, fazer atividade física, mas se a gente focar no básico, tomar água, se a gente focar no básico e começar com o básico, aí até anima depois de fazer outras coisas. Mas Uhum. não, eu até prefiro um paciente que não venha e faça um montão de coisa de uma vez, mas sempre esteja ali com cuidados pequenos, diários, né? A constância que faz a gente chegar lá longe. É algo que eu trabalho também muito com os meus pacientes no consultório, e eu vejo que você tem essa mesma iniciativa de, às vezes, a gente precisa incluir um processo de cada vez. E as pessoas querem sair fazendo tudo perfeito, maravilhoso. E não Sim, é assim que as coisas realmente dão certo, porque elas podem funcionar tudo de uma vez, depende do perfil do paciente. Nós somos únicos. Acabei de atender uma paciente agora online e eu falei para ela: você é a única. Não tem como eu querer que você faça tudo de uma vez e tenha o resultado da fulana se você é ciclana, se você é outra pessoa. Não tem. Então, e gera um estresse, respeitar. né, Lari? Gera um estresse Sim, também maior, mais uma uma cobrança. frustração, né? Uma frustração. Porque o que eu percebo é que, às vezes, a cobrança ela é maior da gente com a gente mesmo do que dos nossos que estão ao nosso Sempre. redor. As mães e as mulheres, elas têm se cobrado de forma excessiva, de forma desnecessária. E pode perguntar, para quem é mãe, pode perguntar. Olha para o seu filho e pergunta: você acha algum defeito em mim? Nenhum. Vai achar. E aí você fala pra Nenhum! você Eles acham a gente perfeito, maravilhoso. É a assim, gente que começa a inventar um monte de problemas. Então é muito importante a gente entender isso, dessa cobrança, e que a gente possa incluir uma coisa de cada vez, assim como na alimentação. Eu oriento os meus pacientes a incluir um processo novo de cada vez. No cuidado com a pele não é diferente. não. Esse cuidado precisa acontecer um pouquinho de cada vez. Às vezes é começar só com o filtro, depois entrar com o hidratante, depois entrar com a limpeza. Então, uma coisinha de cada vez vai fazer mais sentido, muitas vezes, do que fazer tudo Perfeito. de uma vez. Mesmo porque, para quem não tem o hábito, né, vai ficar muito difícil. E aí entra essa sensação de que gastou muito dinheiro e não, entendeu? E não E teve não tá resultado. usando. Concordo plenamente. Exatamente. Então, é muito importante. Essa relação do estresse, da ansiedade, você acredita que traga algum malefício à nossa saúde da pele também? Com certeza, a pele e os cabelos, as unhas, eles gritam, né? Quando, quando a gente tá assim. Não vamos ser ingênuos, né? Não dá para viver hoje em dia uma vida sem estresse. Realmente não dá. A gente tem cobranças, a gente hoje está muito online, não tem mais tempo livre. Mas quando essa coisa desvia muito, quando a pessoa, principalmente a mulherada, não se dá o direito de falar assim: para um pouquinho. Eu preciso, e mulheres precisam de mais tempo com elas mesmas. Mulheres Sozinhas, precisam. né? Sozinhas. Mulheres precisam de mais tempo de sono. Mulheres têm um fluxo mental muito intenso, oscilações hormonais durante o mês todo. Fisiológico, não é uma coisa assim aleatória, é fisiológico, precisa Não dá para a acontecer, gente né? querer seguir o mesmo ritmo de um homem, por exemplo. Somos diferentes. Graças E a Deus, né? que bom, né? Nós nos complementamos, né? A gente não tem que ser igual homem, e homem não tem que ser igual mulher. A gente tem que respeitar a nossa biologia, principalmente. Então, com certeza, a gente percebe inúmeras doenças de pele que elas não necessariamente são desencadeadas pelo estresse, mas que elas pioram muito com o estresse. Dermatite atópica, vitiligo, psoríase, a queda de cabelo também, alguns processos alérgicos, tem pessoas... A minha mami linda que tá aqui, ó, que eu tô vendo ela aqui, ela, por exemplo, é uma pessoa. É só eu começar a arrumar muita confusão, que eu vou para casa, que vai ter evento que a coitada já fica com alergia de pele, de querer fazer tudo para nós. Sim. Então, tem.
E é isso que a gente precisa entender. E muitas vezes isso vai acontecer sempre, vai ser algo crônico. Mas a gente vai aprender a controlar, a avaliar os sinais do nosso corpo. Olha, eu acho que agora eu não tô legal, vou ter que dar uma desacelerada. Então é usar de todos os profissionais, né? É a nutrição, é a psicologia, é a medicina, é a atividade física, né? Que também é um ponto que assim não a gente não pode deixar de falar porque faz muita diferença também. Eu acredito que olhar para o espelho e gostar daquilo que a gente está vendo faz muita diferença. Mas também começar a gostar de você como você também faz muita diferença. Muda Porque o às jogo, vezes né? porque a gente muitas vezes está olhando para colega, para amiga e está se comparando. E Deus não compara a gente. Nós somos seres únicos, É por né? isso que Então, ele fez, é por isso que ele fez só um, porque até os gêmeos, eles não são não iguaizinhos, são. têm personalidades diferentes, né? São Exatamente. completamente diferentes, né? Eu vejo mulheres, você deve ver muito mais do que eu, que principalmente quando ficam com um pouquinho de sobrepeso, por conta das coisas da vida, a idade, depois dos 30 meses de emagrecer, o pós-parto, ou porque às vezes estão um pouquinho mais enrugadas, né? Tiveram uma história de vida Sim, diferente. Se cobrando, sofrendo, se comparando, principalmente hoje em tempos de redes sociais, onde tudo é filtro, tudo é maquiagem, tudo é fake. E a gente tem que respirar, olhar para o espelho e falar: tudo bem, essa sou eu tô até aqui. E eu sempre falo: agradecer que estamos vivos, com saúde, com família, com amor, com inteligência e possibilidade de resolver se sentir que tem algum problema. sim. Então, é fazer essas pazes com o espelho, que é para isso que a gente está aqui também, né? Porque por mais que a gente faça o nosso trabalho por saúde, ele está completamente ligado à autoestima. Sim, com certeza. E respirar, e entender que a sua história é sua, que o seu tratamento é só seu e o que o tempo é seu também. O tempo ele não tem que ser um inimigo, ele tem que ser um aliado. E voltando lá na primeira pergunta que eu fiz, que era com relação ao cuidado com a pele, é só autoestima, eu acho que é legal a gente trazer também que é legal a gente se cuidar para olhar no espelho e gostar do que vê, como, por exemplo, usar maquiagem, né? É diferente aquele dia que eu acordo e não faço nenhuma maquiagem, e isso não é um filtro, né, de Instagram. É uma forma de você se ver de uma forma diferente, se ver de forma mais bela. E a maquiagem, ela trouxe isso pra gente, né? Essa Graças a Deus. mudança. Sim, Sim, e que faz muita diferença para a nossa autoestima. E às vezes eu percebo que tem muitas mulheres que estão em casa, que não trabalham fora e que acabam deixando isso de lado. E às vezes é só um batonzinho na boca. Ó, eu até passei, viu, gente? Mas o meu batom é nude, então vocês não estão vendo. Próxima live, eu acho que eu vou passar um batom mais vermelho para ficar bonito, igual a doutora tá. Mas é importante. Então, eu tenho esse hábito. Eu acordo. A primeira coisa que eu faço é lavar o meu rosto, passar a maquiagem e no final do dia, de tanto a minha filha cobrar, eu tiro a tanta maquiagem, paz. passo hidratante e vou para minha cama. Então, ter esses cuidados para você também se ver mais bonita, né? Fazer uma escolha adequada da roupa que fique melhor no seu corpo, que se ajuste melhor. Eu acho que são detalhes que deixam a mulher ainda mais bela, porque nós somos maravilhosas, nós somos guerreiras, e a gente faz tudo isso de salto alto ainda, né? A gente Aham. dá conta de tudo que está ao nosso redor. Muitas acham que não, mas dão sim. E ainda de salto alto e bela como nós somos. Então é muito importante esse cuidado. Eu queria que a senhora trouxesse o que ficou faltando, se tem alguma outra orientação que a senhora gostaria de trazer aqui para gente, para as nossas mulheres maravilhosas, nessa Semana das Eu Mulheres. quero corroborar essa sua última fala, porque eu acho ela muito importante. Nós nos sentirmos bem. Eu brinco que quanto mais triste você tá, mais arrumada você tem que sair. Porque é como se fosse o seu escudo, a sua a roupa, a máscara,
né, de super-herói. Eu sou nerd, eu adoro super-herói. Aquela sua máscara, sua capa, porque isso sim, ele te coloca pra cima, sabe? Você sabe que eu gosto muito das roupas, eu gosto muito de moda, um pouco mais Sim. extravagante às vezes, mas é um jeito de você trazer esse estilo, essa autoestima para o seu dia a dia, né? E hoje a gente tem tanta coisa legal, nem está falando, mesmo quem está em casa, acho super importante. Não tem essa de roupa feia em casa, hein, meninas? Vocês podem estar com uma roupa um pouquinho mais. Joga fora, porque senão você vai querer usar. Exato, Até o sabe? pijama tem que ser bonito. Exato. Assim, ó, que nem tem o Teodoro aí da internet que ele fala: você tem direito a um dia de ficar feia. Um dia você vai ficar feia em casa, os outros não, mas é porque o seu cérebro, ele precisa ver a beleza, né? Até Platão falava da importância da beleza. Nós somos seres sociais, a gente precisa disso, desse cartão de visita. Então eu quero corroborar isso. E assim, eu sempre bato nessa tecla, não tem beleza sem saúde. Você não vai estar bonito se não estiver comendo bem, tomando água. O seu intestino, as bactérias do intestino influenciam na pele diretamente. E quem é que manda nas bactérias do intestino? A sua alimentação. E muitas vezes eu também percebo que os pacientes, eles querem uma pílula mágica. Um Existe, comprimido que resolve tudo. não é? Nós usamos suplementação quando necessário, né, Lari? Uhum. Mas é quando a O comida, a básico não está alimentação está funcionando, o básico não está funcionando. sendo suficiente. E aí, de último recado que eu poderia deixar, né, para a mulherada aí, é mais do que você falou, é só assinando embaixo, você é sempre maravilhosa, é que já somos perfeitas, já somos lindas, né? Mas não custa nada você tirar aí um dia para você se cuidar. À noite, você pega e conversa com a sua família. Gente, 1 horinha da noite é comigo. É o meu momento. Então você vai lá pro banheiro, eu gosto de pôr música, ficar cantando no chuveiro, cada um gosta de uma coisa. Aí você vai lá, sai do seu banho, passa o creme no seu corpo, sabe? Passa o creme no seu rosto, hidrata o seu cabelo. Tira aquela hora para você, organiza seus pensamentos. Eu acho que 1 hora do dia, meninas, vocês conseguem, não conseguem? Nem que seja, não seja todos os dias, né, Gi? Eu acho que na prática, assim, realmente tem semanas que a gente é atropelado Tem pelo dias que eu também dia. não consigo, né? E tá tudo bem, né? O que a gente não pode é se esquecer da gente. O que a gente não pode é sempre se deixar para depois. E trazer essa constância, buscar essa disciplina. As pessoas, elas acham que existem pessoas que nasceram disciplinadas e outras que não nasceram disciplinadas. Não é assim que funciona. A disciplina é uma prática. A constância é uma prática. Você precisa estar todos os dias praticando para que isso se torne um hábito. Eu estou lendo um livro que chama A Única Coisa, não lembro o autor agora. E esse livro ele fala, eu trouxe um estudo muito legal que fala sobre a questão da mudança de hábito. Que a gente escuta muito na internet assim, ó. Mudança de hábito é 21 dias fazendo aquilo e ele vai funcionar e daí para frente vai ser fácil. Existem pessoas que sim, que realmente com 21 dias elas conseguem mudar hábitos. Mas existem pessoas que chegam a demorar 240 dias nesse estudo. Uhum. É incrível. Então, assim, eles colocam que pessoas, algumas conseguem com 7 e outras com 248 dias, inclusive. A diferença é absurda. Então, assim, muitas vezes a gente está esperando nascer de novo com disciplina, com motivação, e não é. Às vezes é fazer um pouquinho todo dia, até que aquilo se transforme em um hábito, para que você daí para frente consiga ter os resultados que você deseja. Que é o que a gente falou, é E sem começar se com o fluxo martirizar, solar. né? No dia que não fez, não é para se martirizar e falar, meu Deus, eu sou terrível, eu agora não vou fazer mais. Eu até ouvi o Djokovic falando disso, é um tenista, né? Eu gosto muito de Uhum. tênis, ele é maravilhoso há décadas.
E ele estava falando sobre isso. Primeiro que você não somos atletas ou pessoas de altíssimo rendimento como eles, que é de um trabalho. Mas ele está Exato. falando em relação a treino que traz para isso. Se você falhou hoje, amanhã você vai tirar a poeira e vai recomeçar. E é isso que vai trazer a constância, né, Lari? Graças a Deus a gente tem o amanhã, mas a gente precisa todos os dias tentar de novo, né? Não deixar só para amanhã, mas tentar de novo. Hoje eu posso. Eu falo muito isso na alimentação. Se eu fiz tudo errado de manhã, não significa que à tarde eu preciso continuar errando. A Eu mesma falo, coisa na pele. Se eu não conseguir passar o filtro solar hoje de manhã, eu posso passar na hora do almoço. Eu posso passar à tarde. Aí as assim, pessoas querem ser perfeitas. Se eu não for perfeito, então não funciona. perfeito só Não, Deus, né? faz o melhor que você pode com o que você tem nesse momento. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Nossa, é Ai, Lari, ótimo. segunda-feira é o caos aqui em casa, porque não dá tempo de comprar verdura, fruta, e é horrível para comprar no mercado nesse dia. Segunda-feira não tem nada, só chega na terça. Eu falo, tudo bem, o que você pode fazer de melhor? Dá para ter uma chia em casa e jogar ali em cima do arroz com feijão para ter fibra na tua alimentação? Não, que Então eu é amo isso que você vai a sua fazer. dica. A sua dica da salada, meninas, deixa eu falar. Essa dica foi a Lari que me deu de fazer molhinhos diferentes, de tostar algumas castanhas. Gente, fica tão Uma gostoso. delícia. Eu amo salada, mas tem pessoas que não gostam. O Luiz Augusto, ele não gosta de salada. Mas aí tem dias que quando eu faço aquela tostadinha, fica aquele saborzinho gostoso, um Muda tudo, temperinho. né? Fica mó bom, fica super gostoso. É isso. Eu acho que nas pequenas mudanças, né? No prestar atenção em você um pouquinho. Falo isso pra gente, pra nós mulheres, que a gente é fazedora, fazedora, fazedora. A gente quer resolver tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. E não É verdade. precisa. E não precisamos disso. Já Doutora, fazemos muito. muito Eu que obrigada mesmo. agradeço. Você é uma amada. Você sempre muito disponível lá na rádio, sempre está lá com a gente. Estou Já está sempre à saindo suas disposição. dicas, já tá saindo suas dicas de saúde lá, viu? Hoje eu já te ouvi lá, maravilhosa, Eu vou lá, falando. tá no YouTube? Eu vou Tá no pesquisar lá. YouTube de hoje, pode entrar Ah, lá que você vai tá. conseguir ver. Aham, tá lá, maravilhosa. Acho que amanhã vai ser uma dica minha, mas acho que na quarta é sua de Tá, novo. vou te Que aí ouvir. eles estão intercalando lá, mas tá maravilhoso. E Brincadeira. muito obrigada. Eu também quero agradecer, dizer que eu te admiro muito, porque você Obrigada. é uma dessas mulheres que faz 1.200 coisas, é uma mãe maravilhosa, é empresária, trabalha, faz as coisas, e é isso, eu aprendo muito com você. Você carrega suas frutinhas, você também me ensinou, carrega a frutinha, carrega o lanchinho, porque eu sou difícil, a Lari tem trabalho comigo também para comer o lanche da tarde. Adoro, adoro esse Mas é isso, trabalho. todo mundo erra, e é por isso que a gente tem profissionais e pessoas para nos ajudar. E obrigada por sempre me chamar, me incentivar você sempre me tranquiliza. É ótimo. Conta sempre comigo, doutora. E vamos fazer mais para frente uma outra live essa semana. Convidar todo mundo aí, peça para os seus seguidores também estar Está. acompanhando. Essa semana tem muito mais. A gente vai ter psicóloga falando um pouquinho sobre esse cuidado da mente. Vai ter uma corredora especial falando sobre Ai, atividade física. Nós vamos ter muita coisa essa semana bacana para nós mulheres que nós merecemos. A vai ser doutora todo Janaína dia, falou, Lari? Todo dia esse arrasaram! horário? Todo Depende dia. do profissional, porque cada profissional tem Ah, tá. disponibilidade num Tá tempo. bom. Então, Mas eu vou ficar alguns de vão. olho para não perder. Mas eu vou sempre deixar ali o postzinho por volta de 3 horas da tarde. Eu vou colocar o postzinho de quem vai falar, porque daí eu já confirmei a presença e o horário que a pessoa vai estar aqui conosco. Ai, Obrigada mais uma vez, um eu que beijinho. agradeço. Vou encerrar a Obrigada pelas live. meninas tão carinhosas que a gente está vendo aí, as Maravilhoso. mensagens de Anneli, de Quem não várias pessoas, e conseguiu a acompanhar, Clara. quem não conseguiu acompanhar inteira, eu vou tentar salvar aqui, vou deixar a live salva aqui no meu Instagram. Não sei se eu consigo compartilhar com a doutora, mas no meu vai ficar salvo aqui. Tá. Aí E eu vou aí pode aprender também. voltar, recapitular e ouvir tudo de novo e começar. Um Tá pouquinho bem. todo dia é o que vai fazer a diferença. A gente precisa se cuidar. Nós mulheres precisamos disso. Isso mesmo. Um grande Beijinho. beijo. Beijo para vocês, pessoal. Até mais. Tchau. Até. Tchau, tchau.